Bom dia, Bom professor. dia, bom dia, bom dia. Tudo na paz? Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo certinho? Graças a Deus, né? Acabando a semana de prova. Pessoal, vou falar uma coisa. Como é que sobre o conteúdo de fórmulas químicas e gases? Como que tá? Qual tema vocês acharam mais complicado? Pessoal, então aqui, ó, vocês estão quietinhos. Deixa eu ver só. Eu preparei aqui alguns exercícios de revisão para a gente fazer junto aqui, tá? Sobre gases, rapidinho. Para a gente encerrar essa parte, né? Vamos lá. E aí depois a gente já finaliza o conteúdo, tá bom? Só um minutinho que está abrindo. Esperar mais alguns segundinhos para ver se mais alguém aparece. Vamos lá, meus queridos. Preparei mais alguns exercícios aqui, tá? Só para a gente revisar o conteúdo dos gases rapidamente, que vamos trabalhar isso, a gente já elimina. Pessoal, gases, tá? Gases são a terceira porção, estado físico da matéria, porção fluida, certo? Basicamente, os gases são formados por partículas de movimento aleatório, são as criancinhas da tarde, né? Elas têm um volume desprezível, as moléculas interagem entre si, elas têm grande energia, então elas se movimentam em todas as direções, certo? E tudo. Ela é dada por 3 variáveis de estado, e também é um grande distanciamento entre as moléculas. Isso faz com que ela seja uma fase fluida. Então, os gases têm essa capacidade de fluidez porque elas se movimentam muito. E é um grande espaço, né, espaço vazio. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui, ó. Se vocês pegarem... Opa, cadê? 18 ml de água líquida. Se vocês fizerem esses 18 ml e passar para a fase gasosa, eles vão virar 22,4 litros.
Veja que daqui para cá eu tenho um aumento de volume de mais de 1.300 vezes. Então, o gás, na prática, é um espaço vazio, já que nessa transformação, a quantidade de moléculas não se altera, o que altera é o distanciamento entre elas. Então, pensa, o distanciamento entre as moléculas do gás é 1.300 vezes maior do que no líquido. Tá? Como é que eu fiz isso? Só dividi os volumes ali, ó, 22,4 litros, daí eu dividi por 18 ml. É um grande espaço vazio, é muito espaço vazio na prática, entendeu? Então, o gás, ele é praticamente um espaço vazio, e ele é dado por três funções de estado: pressão, volume e temperatura, certo? Que a gente estuda. Primeiros detalhes aqui, esse exercício é bem tranquilo, tá, pessoal? É só para... Ele fala assim: o núcleo do planeta Terra é formado principalmente por uma mistura de metais líquidos, metais níquel e ferro, com volume aproximado de 7,6 vezes 10 a nona quilômetros cúbicos. Apesar de a temperatura do núcleo interno chegar a 5.700 Kelvin, o núcleo interno se mantém sólido devido à pressão de 3,6 vezes 10 a quinta atm. Expresse esse volume, a temperatura e a pressão interna em metros cúbicos, graus Celsius e milímetros de mercúrio. Só para relembrar aqui, pessoal, como é que eu faço para transformar quilômetro cúbico para metro cúbico? Multiplica por 1.000? Ou não? Não, quase Não. isso. É porque para transformar de quilômetro para metro normal é 1.000, né? Mas de volume tá tão Ó, diferente. deixa eu pagar um macete aqui, porque um professor meu da faculdade explicou. 1 quilômetro são quantos metros? 1.000. Certo? Aqui a gente precisa do quilômetro ao cubo, certo? Então vamos elevar os dois lados ao cubo. Manjaram? O que a gente vai ficar? Que 1 quilômetro cúbico, que é uma unidade de volume, vai ser igual a 1.000 ao cubo metros cúbicos. Tá? Então, vamos lá. A gente vai criar uma regra de 3. Só um minutinho aqui, estão invocando a minha presença. Eu não passei no grupo o link da aula? Ué, claro que passou. Deixa eu ver aqui. Passei sim, acabei de ver. Sim, sim. E queriam pedir para mim, daí eu fiquei... Ué? Vamos lá. Então, ó, 1 quilômetro cúbico é 1.000 ao cubo metros cúbicos. E aqui a gente tem 7,6 vezes 10 a nona quilômetros cúbicos. Isso vai ser igual a x. Multiplica cruzado. 1 vezes x, 7 vezes 10 a nona vezes 1.000 metros cúbicos. Tá, vamos lá. Como que vai ficar? 1 vezes x igual 1.000 vezes 7,6 vezes 10 a nona quilômetros cúbicos. Vamos lá. Professor, não dá Aqui. para transformar esse 1.000 em notação científica para ficar melhor? pra Isso que a trabalhar gente vai fazer agora, só que eu quis fazer passo a passo. 1 vezes x igual 1.000 é quanto? Acho que vai É ficar... 10 ao cubo. Isso. Fazendo bem passo a passo aqui. 1 vezes x. X igual 10 ao cubo vai dar 10 a... Sexta. Não. Nona, perdão. 3 vezes 3, 9. 10 a nona com 10 a nona, x igual a 7. Opa. Tá certo. 7,6 vezes 10. 9 mais 9. Ah, que eu não estou conseguindo escrever aqui. 18.
Claro que quilômetros cúbicos não é uma unidade nada comum, né? Nada comum. Porque quilômetros cúbicos tem que ser um volume extremamente grande. Extremamente grande. Veja, 10 a 9 metros cúbicos. É um volume extremamente grande. Então, não é usual utilizar essa unidade. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Próximo, que são unidades que são mais usuais que a gente usa. Transformar 5.700 Kelvin para graus Celsius. A gente sabe que temperatura em Kelvin igual temperatura... Opa! Em graus Celsius, mais 273. Aqui a temperatura em Kelvin é 5.700, igual a temperatura em graus Celsius, mais 273. Temperatura em graus Celsius igual a 5.700, menos 273. Temperatura em graus Celsius vai dar quanto? 5.427 graus Celsius. Beleza? Só transformações. Lembre-se, em cálculos químicos e possivelmente também nos físicos, não sei se tem algum cálculo físico lá, geralmente, em química, a gente sempre vai usar a temperatura em Kelvin, nunca em graus Celsius. Em física, vocês já chegaram a usar em outra escala? Em Kelvin? A gente não chegou ainda a estudar a parte de temperatura e calor. Ah, entendi. Mas assim, acho que tem alguma parte desse estudo, mas tem química, nunca vocês vão usar a temperatura em Celsius. Sempre em Kelvin. Sempre, sempre, sempre. E essa também, essa última aqui, ó, que a pressão é 3,6 vezes 10 a quinta atm. Aí também uma regrinha de 3, né? 1 atm, 760 milímetros de mercúrio. Aqui nós temos 3,6 vezes 10 a quinta x. Multiplica cruzado. Vai dar 1 vezes x igual a 760 vezes 3,6 vezes 10 a quinta. Vai dar um número bem grande. 1 vezes x, 760 vezes 10 vezes 3,6 vezes 10 a quinta, pô, vai dar um número grande. 60 vezes 3,5 igual a... Esse valor vai dar 2.660 vezes 10 a quinta. Em notação científica, a vírgula está aqui, eu vou puxar 3 casas para a esquerda. 2,6. E aí eu vou aumentar 3 casas na potência de 10. De 5 vai para 8. Beleza? Que unidade? Estou invocando minha presença de novo? Será? Pessoalzinho, tudo certinho? Só transformações, né? Coisa básica. Só regras de 3, tá? Galera, papo sério agora. Uma lata de spray foi utilizada até não mais liberar seu conteúdo. Neste momento, podemos dizer, a pressão de gases no interior da lata é zero? Existe vácuo dentro da lata? Ao aquecermos a lata, a pressão em seu interior não varia? A pressão dos gases no interior da lata é igual à pressão atmosférica? Ao esfriarmos a lata, a pressão em seu interior não varia? Pessoal, vamos analisar uma por uma. Primeiro aqui, ó, letra E. Ah, tá, vamos essa aqui, que eu acho que é a mais nada a ver. A pressão de gases no interior da lata é zero. Concordo com isso, pessoal? Mas, tipo, não tem mais... não tem nada dentro da lata, né? Não tem mais nenhum conteúdo. Será que não tem? Porque não se alisa ali que não tem mais... Até não liberar mais seu conteúdo. Mas pode ter outros gases ali dentro, né? Esse exercício eu coloquei especialmente para a gente discutir que muitas coisas do nosso dia a dia passam desapercebidas pela gente. Vamos pensar um pouquinho, galera. Eu quero a participação de vocês aqui. Por que o gás
dentro da lata escapa quando a gente abre. Seja uma lata de um desodorante spray, seja ali aqueles spray para matar pernilongo, seja o gás do refrigerante quando a gente abre. Por que o gás escapa da garrafa? É semelhante àquele experimento, né? Que você pega a garrafa PET, enche de água e dependendo do lugar onde se fura, sai mais água, né? Acho que por causa da diferença de pressão, né? O gás escapa da lata, tipo, ali dentro tá uma pressão maior que a pressão atmosférica, tipo, aqui é 1 atm, ainda é grande a pressão. Lá dentro deve estar mais, daí pela diferença, sei lá. Escapa muito Exatamente. rápido. O gás vai escapar quando você tem uma diferença de pressão. Se a pressão... Quando vocês abrem, imagine se vocês abrem um refrigerante. Quando que o gás vai parar de escapar? Não quer dizer que não tenha mais gás lá dentro. Só que ele para de escapar quando a pressão fica igual a pressão fica igual à pressão externa. Tá? Então, é aí que o gás para de escapar. Ali na letra A, ele fala que a pressão interna é 0. Vocês concordam com isso? Acho que a pressão é igual à pressão atmosférica, né? Para não liberar nada. Pense comigo, pessoal. O que seria uma pressão igual a 0? Seria uma pressão semelhante ao do Monte Everest? Não, o Monte Everest não é tão baixo assim. Pressão, não, é baixo no Monte Everest. Eu acho que vi alguma coisa sobre 0,36, uma coisa assim, ATM, não tenho certeza. Mas 0, nem no espaço a pressão é 0, totalmente 0. Ela é quase 0, mas não chega a ser 0. Da onde que vem a pressão de um gás, pessoal? As colisões são as partículas no recipiente que está confinando ele, né? Então, quando que você vai ter uma pressão igual a 0? Quando ele não se movimentar? Quando não, ou na prática, quando não tem partícula. Porque se não tiver partícula, ela não vai ter partícula se chocando com a parede do recipiente. Sem partícula se chocando com a parede do recipiente, pressão igual a 0. Concordam? Que seria o vácuo. A pressão no vácuo é 0 por causa disso. Não tem partículas. A vácuo seria a ausência total de matéria. Que na prática é muito difícil você conseguir. Muito difícil, tá? Então, assim, quando você utiliza uma latinha de spray, qualquer que for, vai parar de sair o gás lá dentro quando igualar a pressão atmosférica. Se um dia vocês fizerem uma faculdade aí de química, física, ou alguns cursos de faculdade muito, muito aprofundados, uma biologia, uma veterinária, talvez, vocês aprendam sobre isso. A veterinária não, agronomia, talvez. E talvez alguma engenharia. Tem toda uma questão de energia envolvida nesse processo. Tá? Por que as pressões tendem a se igualar? Tá? Uma coisa chamada de energia livre de Gibbs. Mas é o seguinte, então, olha, a pressão dos gases no interior da lata não é 0, tá? A alternativa correta aqui é a letra D. A pressão dos gases no interior da lata é igual à pressão atmosférica. Aí não vai ter a tendência dos gases que estão lá dentro de escapar, porque a pressão é igual. As outras alternativas, existe vácuo no interior da lata só se você abrisse a latinha no espaço. Daí seria quase vácuo, mas mesmo assim não fazia sentido. A pressão no interior da lata é 0, é só para ser 0, você tinha que ter a condição da letra B. Para a pressão ser 0, você tinha que gerar vácuo dentro da latinha, o que também não faz sentido. Aí as outras eram mais tranquilas para vocês, né? Ao aquecermos a lata, a pressão em seu interior não varia. Isso é verdadeiro ou falso? É um gás real, né? Não um gás perfeito. Mesmo assim, tá, Arthur? Para essas considerações, valem também para o gás real. Aquecermos, aumentamos, quando a gente aumenta a temperatura,
aumenta a pressão no interior dentro dele. A gente viu isso, né? Uma transformação isovolumétrica aumentou a temperatura, aumenta a pressão também, lembra? E na equação geral dos gases também, né? Se aumentar a Mas é que temperatura, aumenta aqui volume, daí a gente considera pressão constante. É volume constante. E na equação geral, o volume não é constante. Pensa que está numa latinha, né? A latinha tem volume constante. É a transformação. A gente pensa numa isocórica, né? O volume da lata constante, você aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Só um minutinho aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó. Essa tinha que saber. Tá? A outra, a E também, ó, ao resfriarmos, a pressão em seu interior não varia. Claro que varia, tá? A pressão e a temperatura são proporcionais. Quando um é grande, o outro valor é grande também. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre isso aqui? Pra quem não sabe do conteúdo, né? Se cair essa questão aí, com certeza marcaria A ou a B, né? Mas a e a B, não pode pensar em vácuo. Mas isso é coisa que a gente aprende, tá? Isso aqui é um exercício vestibular, é um exercício mais aprofundado um pouquinho. No caso, a lei de Gay-Lussac, né? Aumentou a temperatura, aumenta a pressão. Pessoal, aqui exercícios mais práticos, aqueles que a gente está acostumado a fazer. Por exemplo, esse está aqui, ó. 15 litros de uma determinada massa gasosa encontram-se a 8 atm e a temperatura de 30 graus. Ao sofrer uma expansão isotérmica, seu volume passa a 20 litros. Qual será a nova pressão do gás? Vamos colocar aqui do ladinho os dados que a gente tem. Volume inicial, 15 litros. Pressão inicial, 8 atm. Temperatura, 30 graus Celsius. O volume passa a ser, volume final, 20 litros. Ele falou que é uma isoterma. E ele quer saber a pressão final do gás. Se é uma isoterma, a gente não vai mexer com a temperatura. Isoterma, mesma temperatura. Então, a gente tem o volume inicial, volume final, tem a pressão inicial e que é a pressão final. Tá? E aí, qual forma que relaciona pressão e volume à temperatura constante? É a lei de Boyle. Pressão inicial vezes volume inicial igual pressão final vezes o volume final. Notas, volume, os dois volumes estão em litros. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Os dois volumes têm que estar na mesma unidade. Então, vamos lá. Pressão inicial, 8. Volume inicial, 15. Igual. Pressão final, a gente quer descobrir, vezes o volume final, que é 20. 8 vezes 15 dá quanto? 120 igual P2 vezes 20. Vamos isolar o P2. O 20 está multiplicando o P2, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. 120 por 20, corta um zero em cima com um zero embaixo, corta. 12 por 2, 6. Pressão final igual 6 atm. 6 atmosferas de pressão. Melzinho na chupeta, né, pessoal? De boa, hein? Os demais aí. Os outros 18 coleguinhas. Manda pelo menos um joinha aí. Tudo certinho? Tranquilinho esse, né? Breno, tudo certo? Cello, perdão. Mariana. Vamos lá.
Próximo exercício que eu selecionei aqui. Um certo gás encontra-se em uma pressão de 5 atmosferas, 5 atm. Que pressão será necessária para que o volume se reduza à metade em um processo isotérmico? Perceba, nós temos aqui um valor só, né? Mas a resolução é a mesma. Vamos colocar aqui, ó. Pressão inicial, P1, 5 atm. Ele está perguntando qual vai ser a pressão, P2. Ele está perguntando para que o volume se reduza à metade no processo isotérmico. Processo isotérmico, novamente, lei de Boyle. P1, V1 igual P2 vezes V2. Vamos lá. E ele quer saber qual que é a pressão que a gente tem que aplicar para o volume reduzir a metade. Então, a gente vai chamar o volume 1 somente de V, e o volume 2 tem que ser, como é metade da inicial, meio de V. Concordam comigo, pessoal? Então, vamos lá. Agora é só substituir aqui na fórmula, né? Vou te colocar de outra cor, se merece. Pressão inicial, 5. Volume inicial, V. Pressão final, a gente quer descobrir. Volume final, 1 meio de V. Tá? Como a gente quer que o V2, vamos isolar o V2. Primeira coisa, esse 2 está dividindo. Vou passar para ele para o outro lado da igualdade multiplicando. 2 vezes 5 vezes V igual P2 vezes o V. Tá? Perceba aqui, ó. Eu tenho esse V está... Deixa eu fazer diferente. Vou passar esse V dividindo para o outro lado. Este V aqui, ó. Passar dividindo, já que não quer o valor do P2. V dividido por V fica 1, né? A gente pode eliminar. V dividido por V igual a 1. 5 vezes 2, 10. Faz sentido essa resposta, pessoal? Pense comigo. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Quando eu aumento a pressão, o volume tem que diminuir. Então, aqui eu aumento, para me diminuir o volume, eu tive que aumentar a pressão. E pelos nossos cálculos, aqui a gente vê que a pressão realmente aumentou. Além disso, de cabeça vocês poderiam fazer essa conta. Olha, numa transformação isotérmica, se eu quero dobrar a pressão, se eu quero diminuir o volume pela metade, eu tenho que dobrar a pressão. Qual que é o dobro de 5? 10 atm. Tá? Beleza? Então, numa transformação isotérmica, se eu dobrar a pressão, o volume cai a metade. Se eu triplicar a pressão, o volume vai cair 1/3. Beleza, meus queridos? Próximo exercício que eu selecionei aqui, ó. Durante o inverno no Alasca, quando a temperatura é menos 23 graus Celsius, um esquimó enche um balão até que seu volume seja de 30 litros. No verão, a temperatura chega a 27 graus Celsius. Tá? Qual o inteiro mais próximo que representa do balão no verão, supondo que ele não perdeu gás, que a pressão dentro e fora não muda e que é um gás ideal? Então, ele está perguntando qual... Ele falou complicado ali, mas ele está falando qual que é o volume final. Então, o que acontece aqui, pessoal? Ele está dizendo que, ó, supondo que a pressão dentro e fora não muda. Então, se a pressão não muda, que tipo de transformação que é? Isobárica, né? Lei de Charles. Isobárica. Qual que é a lei de Charles? V1 sobre T1 igual V2 sobre T2.
V1, volume inicial, T1, temperatura inicial. Vamos colocar aqui do ladinho os dados que a gente tem. V1, T1, V2 e T2. Vamos lá. Qual que é o volume inicial? 30 litros. Temperatura inicial, menos 23. Só que, ó, menos 23 graus Celsius, já vamos de cá transformar para Kelvin. Mais 273 vai dar quanto? 23 mais 270, menos 23 mais 273 vai dar 250 Kelvin. Volume final, a gente quer encontrar. Temperatura final, 27 graus Celsius. Vamos transformar de cara para Kelvin. Vai ficar 300 Kelvin. Certo? Vamos lá. Volume inicial. Substituindo agora na fórmula aqui já, sem perder tempo. Volume inicial, 30 litros. Temperatura inicial, 250 Kelvin. Igual. Volume final a gente quer encontrar. Temperatura final, 300 Kelvin. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, as unidades. Deixa eu mudar aqui, ó. Aqui, Kelvin com Kelvin, a gente já elimina, só fica litros. Extremos pelos meios, ou multiplica cruzado. Tanto faz como queiram chamar isso. Vai ficar 250 vezes V2 igual 30 vezes 300. Vamos aqui, ó. 30 vezes 300 vai dar 9.000. Tá? 3 vezes 3, 9, coloca um zero, fica 9.000. Agora eu vou passar esse 250, que está multiplicando o V2, eu passo para o outro lado da igualdade, dividindo. Tomem cuidado com essas coisinhas básicas, pessoal. Não pode errar. V2 vai ser igual. Olha, pessoal, nós temos aqui o zero em cima e o zero embaixo, corta 900 por 25, vai dar quase 40 litros. 37,5 no meu palpite. Vamos lá. Não, 36, quase acertei. 36 litros. Pessoal, novamente aqui, ó, vocês são muito inteligentes. Tem que saber, vamos aprender a fazer essas análises. Nosso resultado faz sentido, pessoal? Pense comigo. Faz sentido esse resultado? A nossa temperatura aumentou. O que aconteceu com o volume? Aumentou também, porque é uma transformação isobárica, né? São diretamente proporcionais. Isso. Quando você aumenta um valor, aumenta outro valor. Ah, professor, não aumentou tanto assim o volume. É que a elevação de temperatura, pensando na escala de temperatura, não é tão grande. 50 Kelvin não é uma variação assim, absurda de temperatura, tá? Mas veja, você aumentou a temperatura, aumenta o volume. Totalmente. É por isso que se você soltar um balão de gás, tá? Um balão de gás, se você soltar aqui um gás hélio, que é menos denso que o ar, ele vai subindo, subindo, a temperatura vai diminuir. Na verdade, é mais complicado, é que daí a temperatura diminui e a pressão também diminui. O volume dele vai aumentando e uma hora ele explode, tá? Então, sempre que você aumenta a temperatura, aumenta o volume. Por isso, se vocês encherem um balão e colocarem no sol, ele vai estourar. Se vocês encherem bem ele, deixarem no sol, ele estoura. Porque o volume vai aumentar, vai chegar uma hora que o elástico não aguenta mais e vai estourar, tá? Faça esse teste para vocês verem. Enche um balão e coloque no sol. Eu vou mandar para vocês um videozinho sobre isso. Agora eu lembrei do vídeo que eu tenho no celular, eu vou mandar para você, tá? Beleza, pessoal? Continuando aqui. E eu acho que esse aqui acho que é o último exercício. Tenho certeza, mas acho que é o último. Não, penúltimo. Um mol de gás hélio ocupa um volume de 24 litros na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, a 0 grau Celsius. Nossa, 0 grau no Rio de Janeiro é esse exercício, forçou um pouco, né? Eu acho que o cara que fez exercício era gringo e não sabia o que é o Rio de Janeiro. Porque 0 grau no Rio de Janeiro. Eu pensei, né, quando eu fiz o exercício aqui, trocado para Paranaguá, mas 0 grau aqui em Paranaguá também. Não sei se é muito fácil de acontecer, né?
Vamos lá. Daí ele fala assim, ó. Ele encheu esse balão de gás hélio. Em Brasília, com pressão atmosférica de 700 milímetros de mercúrio, o volume ocupado pelo gás a 27 graus Celsius será de quanto? Ele deu um mal pra gente, né? Será que a gente usa o PVNRT? Não, porque ó, ele está falando ali, ó. Perceba. Ele tá pedindo para você comparar do Rio de Janeiro com Brasília. Quando você tiver essas comparações, daí não é PVNRT, tá bom? Olha, um mol de um gás hélio ocupa 22,4 litros na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, a 0 graus Celsius. Então, aqui ele deu um volume, deixa eu ver qual, um volume. É o P1, V1, né, professor? P2, V2, é isso? E ele falou também que é na praia. Então, na praia, ele não deu a pressão, mas na praia, a pressão é 1 atm. Certo? O volume inicial, 22,4 litros. E a pressão, o que faltou? Temperatura inicial. Igual 0 graus Celsius mais 273 Kelvin, igual a 273 Kelvin, não vai mudar aqui. Certo? E aí ele fala que em Brasília, com pressão atmosférica, então a pressão em Brasília é 700 milímetros de mercúrio. O volume ocupado, ele quer saber o volume 2, a 27 graus Celsius. Temperatura 2, 27 graus Celsius. Mais 273 igual a 300 Kelvin. Tá, pessoal. Qual que é... Arthur, manda lá. Professor, acho melhor a gente usar aqui no P1, em vez de ATM, milímetros de mercúrio, porque já tá ali o outro, né? É mais fácil transformar, acho que de ATM para milímetros de mercúrio, né? Ou não? Isso que eu ia chamar a atenção. Não necessariamente precisa estar em milímetros de mercúrio. Só que as duas unidades estão igual. Tá? E aí a gente vai ter que transformar. Ou o P1 que está em ATM joga para limite de mercúrio, ou esse P2 que está em 700 milímetros de mercúrio joga para ATM. O que dá para a gente fazer, pessoal? Para evitar uma continha aqui, eu recomendo a gente transformar esse P1 aqui para milímetros de mercúrio, porque um ATM a gente sabe que é 700 milímetros de mercúrio. Não precisa nem fazer regra de 3, que é o padrão tabelado, né? Um ATM, 700 milímetros de mercúrio. Daí a gente fica. O importante na fórmula aqui, na equação geral dos gases, na transformação isobárica, isocórica, isovolumétrica, é a mesma unidade. Isso que importa, tá? Vamos lá. E aí, como a gente está pensando num gás que varia tanto a temperatura, quanto o volume, quanto a pressão, a gente tem que pensar na equação geral dos gases, que aí está variando tudo. Que é o quê? P1, V1 sobre T1 igual P2 vezes V2 sobre T2. Galera, eu acho legal colocar os dados aqui do lado, que aqui a gente já vê o que a gente tem e o que a gente precisa calcular. E vê e compara as unidades, tá? Percebemos aqui, ó, qual é a única coisa que a gente não tem. A gente tem o P1, tem o V1, tem o T1, P2, o V2 a gente não tem, mas é justamente o que a gente quer encontrar, e o T2 a gente tem aqui. Então é só substituir os valores ali, ó. Vamos lá. Qual que é a pressão inicial? 760 vezes o volume inicial, 22,4, dividido por temperatura inicial, 273, igual pressão final, 700, vezes volume final, a gente quer descobrir, e a temperatura final, 300. Para facilitar as continhas aqui, ó, pessoal. Aqui eu tenho 2 zeros em cima, eu consigo cortar com 2 zeros embaixo. Fica 7 em cima e 3 embaixo. Vamos isolar o V2. Esse 3 está dividindo, eu vou passar para o outro lado, ele multiplicando. Esse 7 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Tá? Beleza, pessoal? É só para isolar o V2 aqui. Vai ficar 760 vezes 22,4
vezes o 3 estava dividindo, passa multiplicando. Dividido 273 vezes o 7, que estava multiplicando, passa dividindo, igual a V2. Agora é só fazer essa continha aqui. Deixa eu fazer a parte de cima primeiro. 760 vezes 22,4 vezes 3. Vai dar um valor bem alto. 51.072. Dividido 273 vezes 7. Vai dar 1.911. Igual a V2. Assim, pela minha experiência, acredito que V2 vai dar em torno de... Você quer saber? O volume? 25 litros. Vamos lá, vamos fazer a continha aqui. 51.072 dividido por 19,11. 26,7 litros. Perceba. O volume aumentou, o volume diminuiu, pessoal? Aumentou. Por que que o volume tem que ser maior que o volume inicial? Pelo aumento de temperatura, que varia tanto a pressão como o volume. Primeiro, a temperatura é maior. De 0 grau para 300 dá um pouco maior a temperatura. Maior a temperatura, tem que ser maior o volume. Mas também, aqui, é mais difícil fazer essa comparação, porque a pressão também influencia. Só que, nesse caso, a pressão é menor. E quanto menor a pressão, também maior o volume. Então, aqui, tanto a pressão como a temperatura eram com contribuição positiva, e aí a gente teve um aumento do nosso volume. Beleza, pessoal? Tudo certinho? Transformações gasosas são essas: isoterma, temperatura constante; isovolumétrica ou isocórica, volume constante; isobárica, pressão constante. Quando nada é constante, exceto a massa do gás, é a equação geral dos gases. E, por último, o exercício que eu trouxe para vocês é o exercício sobre equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron, pessoal, não é uma transformação gasosa. É quando você precisa determinar alguma variável do gás. Quais são as variáveis? Pressão, volume, temperatura e número de mols, certo? São essas 4 variáveis. Sempre, pessoal, você vai ter 3 delas e vai achar a 4ª. Só isso, tá bom? Pressão, volume, temperatura e número de mols, tá? Galerinha, lembrando aqui, vamos olhar esse exercício. A massa de gás oxigênio necessária para encher um cilindro de capacidade igual a 25 litros, sob 10 atm e 25 graus Celsius aqui ele deu a massa molecular do oxigênio, o volume molar 1 atm 25 graus. 25 graus é 25 litros por mol. Vamos lá. O que ele deu para a gente, pessoal? Ele deu o volume, 25 litros. Olha, ele não está falando de uma transformação, tá? Ele só falou que ele quer que a gente descubra qual é a massa do gás. Ele deu o volume. Qual que é a pressão? 1 atm. Professor, a pressão é de 10 atm. Sob pressão de 10 atm ali. Ah, é verdade. Perdão. Temperatura, 25 graus. Só que, 25 graus já transforma para Kelvin. Não esquece de transformar para Kelvin. 25 mais 273 vai dar 298. Aí, pessoal, a gente vai precisar daquela constante R, que é 0,082, tá? A unidade é litro atm por Kelvin mol. Só cuidado, quando for usar essa constante, o volume tem que estar em litros, a pressão tem que estar em atm, tá? E a temperatura tem que estar em Kelvin, sempre isso, tá? E aí, o que ele quer, pessoal?
Ele quer a massa do gás. A massa do gás. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida aqui? Ele quer a massa do gás e... Ah, não, deixa. Entendi. Ele já deu ali a massa molar do gás oxigênio, né? Daí a gente joga no emissão e a gente descobre o emizinho, né? Então, na equação de Clapeyron tem duas formas. A mais famosa, P vezes V igual a N vezes R vezes T. Mas a gente pode usar aqui, ó, no lugar do N, a gente pode substituir por massa sobre massa molar, tá? Beleza? Porque número de mols é a mesma coisa que massa sobre a massa molar. E a massa molar, ele deu... Qual que é a massa molar do oxigênio? 32 gramas por mol. Vamos olhar na nossa fórmula e vamos olhar aqui nos dados que a gente tem. A gente tem a pressão? Tem, né? Tem o volume? Tem. 25. Massa a gente quer encontrar... Massa molar, 32. O R a gente tem e a temperatura a gente tem. Então, o que sobrou agora, o que falta agora? Só substituir na fórmula. Pressão, 10. Volume, 25. 10 vezes 25 igual. A massa a gente quer encontrar. Massa molar, 32. Vezes o R, 0,082. Vezes a temperatura, 298. Vamos lá. Esse 32 está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. 10 vezes 25 vezes 32 igual a M, que multiplica 0,082 vezes 298. Pessoal, até aqui tudo tranquilo? Estou muito quieto. Vamos lá. 10 vezes 25 vezes 32. 10 vezes 25 vezes 32. Vai dar 8.000. Igual a M, que multiplica 0,082 vezes 298. 24. 436. Agora eu vou isolar o M, vou passar esse 24 dividindo, vai ficar 8.000 dividido por 24.436, igual a M. Trocar de cor, é que esses merecem um destaque. M igual a qual que é a massa? 8.000 dividido por 24.436, vai dar igual a uma massa de 327 gramas. Beleza, meus queridos? Um pouquinho mais que 10 mols. Beleza, meus amores? Perceba que aqui eu não estou falando de uma transformação. Eu não estou comparando uma situação inicial com uma situação final. Eu estou dizendo que existe esse volume, existe essa condição. Ok, meus amores? Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Terminei, ó, certinho, 10h50. Se fosse planejado, não dava certo. Estão mortos, né, galera? Vocês não falam nada. Pelo amor de Deus. Né, professor? Cansa um pouco, né? Cansa do quê? Só exercício, melzinho na chupeta. Não, cansar a semana de prova. Viu, pessoal? Sério mesmo? Tudo certinho? Ficaram com dúvida nesse conteúdo? Esse conteúdo é difícil? Eu falo muito rápido? Não. É bem melhor do que estudar mol e aquelas coisas lá. Nossa, aquela coisa foi chata, hein? Estudar mol. Não pode falar isso. Olha, Henrique. Desculpa. Arthur Henrique, eu não esperava ouvir isso de você. Aquela parte é dura, né? Mas mol é um negócio que a gente vai usar, viu? Não só aqui. Vai usar bastante. A gente vai usar no mol também. A gente vai usar. A gente não vai estudar como determina mais. Já sabe, né?
Vai usar pronto já. Beleza? Galerinha, podemos encerrar por aqui ou por hoje? Podemos sim, professor. Olha, não esqueçam, façam lá a avaliação, senão eu vou dar cascudos. Tá bem boa, Mentalmente, né, a avaliação, de né, forma professor? remota, e até se for pessoalmente vocês. Façam lá V2 para a gente terminar o bimestre. Tá bom, pessoal? Se cuidem, tá? Juízo e a gente se fala. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.